vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Cante como um vendaval, como um vendaval sobrenatural, e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Cante o mais alto que você puder. Vento de poder, vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Diga: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, pra conhecer. Diga: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Quantos vieram para se render aos pés do Senhor? Comece a glorificar a Ele, comece a dizer algo que adora o seu santo e poderoso nome. Agradeça a Ele pelo dia, pela vida, pela saúde que você tem. Oh, vem com teu poder, vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Como um vendaval, como um vendaval sobrenatural, e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Vento de poder, vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, e faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer. Somente a igreja mais uma vez. Vento de poder, vento de sopra em nossas vidas, Pai. Sopra em nossas vidas, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Oh, como um vendaval, como um vendaval És a minha luz, a minha salvação e
tuas mãos para o alto e cante. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Maranata, hora vem. Só aqueles que anseiam pela volta do Senhor. Vem Jesus, cante. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti eu nada temerei, pois eu sei que um dia voltará no céu pra nos buscar.
céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, porque Deus é o reino, Deus é o poder e tua é agora pra sempre. O teu nome, Jesus. Aleluia. Nos Salmos 46 diz assim: que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda diz assim que ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, cujas moradas é o Altíssimo. E ainda finaliza assim: que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o teu refúgio. Não temas, o Senhor dos exércitos está com você.
Ele passa com você nesse deserto. Ele vai com você pelo vale. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do teu futuro. Apenas confia. Confia nesse Deus. Há momentos que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente um bravo mar. Nessa hora a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, não vou deixar as lutas, a minha fé não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível para o alto, eu olharei, o meu socorro está em ti, teu nome clamarei. Há momentos que os amigos não nos podem ajudar. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente o bravo mar. Nessas horas a vontade é só chorar. Mas ainda que eu tenha que o deserto enfrentar, ainda que no vale eu caminhe e vou louvar, sim, não vou deixar a luta destruir a minha fé, não temerei, na promessa esperarei, eu confiarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível para o alto, eu olharei, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda que os montes se abalem no Senhor, esperarei, mesmo que seja impossível, o meu socorro está em ti, teu nome eu clamarei, ainda que as águas se perturbem, eu confiarei, ainda, sim, Deus, esperarei, mesmo que seja impossível para o alto, eu olharei, o meu socorro está em ti, sim, Senhor. Aleluia. Essa igreja recebe muito bem. Me senti muito bem recebido aqui. E que bom que vocês têm um coração servo. Sempre é uma honra poder vir. Sempre é uma honra poder ministrar a palavra de Deus. Sempre é uma honra e uma responsabilidade. Sempre paira uma responsabilidade sobre os nossos ombros.
A palavra de Deus diz assim: não queiram todos vocês ser mestres. Porque quem é mestre vai ser cobrado como mestre, né? Então assim, eu vou ter que dar conta de toda a minha vida, mas bem especial aquilo que a gente ensina. Então eu não posso fugir daquilo que é a palavra de Deus. Nós vamos amadurecendo de tempo em tempo, galgando degraus de tempo em tempo, tendo novos entendimentos de tempo em tempo. A igreja precisa aprender a dominar na terra. O homem foi criado para dominar. Nós precisamos aprender a influenciar e a não ser influenciados. Nós deixamos muitos campos aí da sociedade a ermo, enquanto o inimigo trabalha com todas as suas forças para ocupar os espaços, para influenciar aonde nós não estamos influenciando. E a igreja precisa estar atenta nesses últimos tempos. Nós precisamos entender reino. Às vezes a igreja não entende o que é reino de Deus. Nós achamos que reino de Deus é a nossa placa da denominação. Nós achamos que reino de Deus é aquilo que a gente entende por Deus, que muitas vezes é limitado, é falho, é falto. Nós achamos que o reino de Deus está limitado na parte que se chama religiosa. Mas foi a igreja histórica lá no passado que dividiu o que era religioso do que não era religioso. Porque para o homem espiritual todas as coisas são espirituais. Para o homem carnal todas as coisas são naturais. Aleluia. Vamos à palavra de Deus? Vamos. Abra tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Há um tema sobre intimidade. E nós vamos falar um pouco nessa noite sobre níveis de relacionamento, sobre 3 níveis de relacionamento com Jesus. João 15, verso 15, diz assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Amém? Fica a tua Bíblia aberta, nós vamos folhear ela um pouco, mas preste atenção aqui, agora. Nós vamos falar sobre 3 níveis de relacionamento. E se nós andarmos pelo Evangelho, nós vamos perceber em várias situações onde Jesus está presente 3 níveis de relacionamento. E ao entender sobre isso, nós começamos a entender qual que é a nossa postura, que postura nós temos tomado, com quem nós temos se identificado, com qual nível de relacionamento temos se identificado com Deus, porque o Evangelho se resume a relacionamento, e eu vou falar disso ainda na conclusão dessa palavra. Mas eu já quero adentrar ao primeiro nível de relacionamento. Primeiro nível de relacionamento, repita comigo: multidão. Multidão. O primeiro nível de relacionamento é o nível da multidão. A multidão é um nível de alguém que não tem um relacionamento íntimo, é alguém que não conhece de perto, mas é alguém que está no bolo de pessoas. Aqui é muito fácil olhar e ter um apanhado geral e sem conhecer você. Há várias pessoas em que eu não conheço, que eu não sei o nome. Embora ao adentrar aqui eu encontrei muitas pessoas que eu conheço, que eu já tive um contato, que já congreguei junto. É muito bom rever os amigos. Glória a Deus por isso. Mas o primeiro nível de relacionamento é o nível de multidão. É um nível de multidão. O que é um nível de multidão? Vamos lá para Mateus, capítulo 5. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje. Mateus, capítulo 5. No verso 1 e o verso 2. Diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se.
Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Então eu gostaria de falar aqui para você entender qual que é o nível de relacionamento de multidão. O nível de relacionamento de multidão tem algumas características, uma delas é o ensinamento. Veja que eu estou falando aqui de pessoas que foram tocadas de alguma forma pela presença de Jesus, que estavam envolvidas de alguma forma com Jesus. Eu não estou falando de pessoas que não estavam envolvidas com Cristo. Mas o primeiro nível é o nível de multidão. O nível de multidão é o nível de ensinamento. Veja só, essa palavra, ela está sendo ministrada no atacado. Ela está sendo dispendida para todos que estão dispostos a ouvir. Mas ela vai ter um impacto diferente em cada coração. Cada um vai lidar com ela de uma forma diferente, de uma forma personalizada. Para uns vai ter mais profundidade, para outros às vezes nem tanto. E eu falo até mesmo de uma forma prática, de como você vai lidar com a prática dessa palavra. Mas o primeiro nível é o nível da multidão, é o nível de ensinamento. Nível de ensinamento é quando Jesus parava para ensinar. E normalmente nos evangelhos, esse momento em que Jesus para ensinar, muitas das vezes sentado em algum lugar, Jesus está ensinando e há sempre uma multidão seguindo. Quando ele começou seu ministério público, era fácil você perceber que havia sempre uma multidão se formando onde Jesus estava. Mesmo que ele não levasse a multidão consigo, aonde ele estava, a multidão se formava. E um dos benefícios de quem estava na multidão era ser alcançado pelos ensinamentos de Cristo. O ensinamento, ele é para a multidão. A semente, ela é lançada para todos os lados e a pega quem quiser e quem quiser cuidar dela para que ela venha produzir frutos. A segunda característica é que em meio à multidão, aonde Jesus está, há muitas curas, milagres e até mesmo exorcismos. A libertação aonde Jesus está. Vamos lá para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 16, diz assim: depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Olha que interessante. Aonde está a multidão, há curas, há milagres e há libertação. Esse texto diz bem claro, e a maioria dos textos, aonde você vê se aglomerar uma multidão, alguma coisa de extraordinário acaba acontecendo por causa da presença de Jesus. Eu quero que você entenda que nós estamos falando de nível de relacionamento. Eu posso estar recebendo o ensinamento, estar movido no nível de relacionamento de multidão? Posso. Eu posso estar recebendo cura, milagres e libertação e ainda ter um nível de relacionamento com Jesus de multidão? Pode. E isso aconteceu muitas vezes. Quer ver um exemplo disso? Em João capítulo 5, a palavra conta um texto bem conhecido a respeito do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda. E a palavra diz que esse homem jazia lá por 38 anos. 38 anos. É um dos casos mais difíceis, vamos dizer assim, a olhos humanos. E um dia Jesus chegou, olhou ele, amou ele e perguntou: queres ser curado? E é interessante como Jesus ele vem com um propósito para nós, mas nós temos uma certa dificuldade de entender e de assimilar qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. O que o Senhor quer de nós? Às vezes nós não estamos com os ouvidos aguçados para discernir aquilo que Deus está falando no nosso coração. E aquele homem, ele estava tão centrado em si mesmo, que ele estava olhando com os olhos naturais.
O Filho de Deus estava diante dele perguntando se ele queria ser curado. E ele responde para ele: sabe o que é? Eu não tenho ninguém que me leve até o tanque quando as águas se movem. Então muitas vezes Jesus está querendo falar contigo, está querendo travar um relacionamento pessoal com você, e você ainda não está entendendo sobre o que Ele está falando, o que Ele está ofertando para você, o que Ele quer fazer com você. Mas aí eu quero te dar um diagnóstico que aonde acontece cura, aonde acontece milagre e aonde acontece libertação, não quer dizer necessariamente que você tem um grau alto de intimidade com o Senhor, porque você pode estar simplesmente no nível de multidão. Quer ver um exemplo disso? Jesus cura aquele homem. E Jesus dá uma ordem, diz assim: toma o teu leite e anda. Ele pega o seu colchãozinho debaixo dos braços e começa a caminhar. E quando ele começa a caminhar, vem os PR. Não é PF, é PR mesmo, é a polícia da religião, né? Vocês não podem caminhar aqui, hoje é sábado. Tem muita gente que está centrado no que é exterior, no que é passageiro, no que é de aparência, mas não está interessado na verdadeira vida da pessoa. As pessoas perderam a essência do Evangelho desde a época de Jesus. Jesus veio para restaurar a essência do Evangelho. Por isso ele teve tanta dificuldade com quem era religioso, que ainda não tinha entendido o propósito de Deus. E aí eles param aquele homem e dizem assim, ele explica a situação dizendo assim: o homem que me curou pediu para eu caminhar, mandou caminhar. Quem é esse homem? O que o homem responde? Não sei. Peraí, o cara estava 38 anos paralítico e ele foi curado? Foi. E ele conhecia Jesus? Não. Ele não sabia nem o nome de Jesus. E mais para frente ele foi no templo, se encontrou com Jesus, aí que ele foi conhecer quem era Jesus, porque ele apontou para o pessoal: foi esse que me curou, foi esse que mandou pegar meu leite e caminhar. Mas veja, ele foi alcançado pelo milagre, ele não conhecia Jesus. Então eu quero que você entenda que quando há multidão, coisas extraordinárias podem acontecer, mas isso não fala sobre relacionamento. Lembra-se da mulher do fluxo de sangue? Quando a mulher foi buscar para si a cura, ela se meteu no meio da multidão para alcançar a orla de Jesus e ser curada. Ela estava no meio da multidão. Então na multidão acontecem coisas extraordinárias. No meio da multidão há alimento. Há alimento. Lá em Mateus capítulo 14, 13 ao 21, você não precisa abrir, tem a multiplicação dos pães. Esse é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. A multiplicação dos pães. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, dá graça ao Pai, mas um pouco antes, quando a multidão está faminta, os discípulos vêm questionar a respeito da multidão, Jesus vira para os discípulos e diz assim: deem vocês de comer a eles. E Jesus está querendo um nível de relacionamento em que você entenda que não é mais para você esperar pão, receber pão do céu, é para você dar o pão para as pessoas. Sabe que às vezes a gente tem dificuldade de entender o Evangelho. E esses dias eu ouvi um pastor ministrando uma palavra e aquilo caiu muito forte ao meu coração. Porque ele falava que nós às vezes confundimos o Evangelho como uma carteira que nos dá licença para fazer tudo o que queremos. E nós sabemos muito bem de como funciona isso aqui no Brasil. Porque o nosso país é um país em que há muita corrupção. Então às vezes um privilégio, uma carteirada te dá uma posição. Só que muitas vezes é a mesma coisa que nós fazemos. Às vezes nós oramos para Deus para que nós entremos em primeiro lugar, sendo quando nós não merecemos isso. E o Senhor não te chamou para ser um instrumento de injustiça, o Senhor te chamou para ser um instrumento de justiça. A licença no Evangelho não é uma licença para dar uma carteirada e entrar na frente. Quem entendeu o Evangelho, ele vai entrar por último, para ter certeza que todo mundo entrou já dentro do ônibus, já tem lugar. Você não é chamado para ser servido. No Evangelho você é chamado para servir. Você não é chamado para ganhar a sua vida, você é chamado para perder a sua vida. Há
alimento no nível de relacionamento da multidão. Então muitas pessoas recebem benefícios materiais, a nível material. Benefício de todos os tipos, a nível material. Curas. Aqui em específico era o alimento. Jesus partiu o pão e toda a multidão se alimentou. Se alimentou só as pessoas que eram próximas de Jesus? Não. Todas as pessoas se alimentaram. Muitas pessoas estão se alimentando, estão sendo beneficiadas porque estão no nível de relacionamento de multidão. Só que há muita diferença de como você percebe isso. Porque lá em João, no capítulo 6, verso 25 a 35, Jesus conversa com a multidão que procura Ele no outro dia. Veja só, entenda aqui. Num dia Jesus multiplicou o pão e alimentou 5.000 homens, só homens, fora mulheres e crianças. Nós podemos jogar esse número para no mínimo umas 15.000 pessoas. Foram alimentadas por Jesus. No outro dia, eles estavam procurando Jesus. Jesus deu uma olhada para eles e falou assim: vocês não estão me procurando por quem eu sou. Vamos para o texto. Vamos lá em João, capítulo 6. João, capítulo 6, verso 25 ao 35. Olha lá, 25. A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Esse foi no dia subsequente à multiplicação. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não porque entenderam os meus milagres. Vocês estão querendo encher a barriga de novo. Você acredita que tem gente no evangelho que só quer encher a barriga? Você acredita nisso? Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. 28. E o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Opa! Tem um monte de gente que só quer crer se ver o milagre, que só quer crer que se Deus satisfizer os seus desejos egoístas. Aqui eles não queriam ver um milagre porque eles queriam que alguém que estava numa situação difícil passasse dessa situação. Eles queriam ver simplesmente para satisfazer o ego, a vontade deles. Por isso que Jesus falou que eles não entenderam os milagres que Ele fez. O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto e, como dizem as Escrituras Sagradas, do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, responderam eles, pediram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus estava mostrando um nível de relacionamento diferente, onde as pessoas deveriam ir a Ele, não pelo que Ele tinha para dar, mas por quem Ele era. Se você ainda está querendo pão, e esse pão é só para você comer e fartar a sua barriga, você ainda não entendeu quem é Jesus. Você tem que buscar o pão verdadeiro, porque o que Jesus estava explicando aqui é que quem comeu o pão, o maná lá no deserto, que chovia dos céus e que era milagre e providência de Deus, morreu. Mas quem come e se alimenta dele, não morre, mas tem a vida eterna. Aleluia. Quando estamos relacionando com Jesus no nível de multidão, temos nossas necessidades básicas satisfeitas, porém não existe um relacionamento sólido e verdadeiro.
O que eu estou te falando aqui? Eu estou te falando que você pode ser deparado com Jesus. Estar num nível hoje de multidão, onde você recebe ensino, você tem cura, milagre, libertação, e até as tuas necessidades básicas são supridas. Mas isso não quer dizer que você tem um relacionamento profundo e nem intimidade com Ele. Segundo nível, dos discípulos. Vira para quem está do teu lado e diz assim: discípulos. Vamos lá para Marcos. Você está afiado hoje na palavra? Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 4, verso 33 e 34. A palavra de Deus diz assim: assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Ok. A segunda situação aqui é o nível de relacionamento é de discípulo. E eu quero que você entenda aqui, quando eu falo discípulos, às vezes na nossa cabeça está só os 12 discípulos. Mas Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha alguns que eram mais chegados, mas Jesus tinha muito mais. Lá na segunda comissão ele mandou 70 ou 72, de 2 em 2, que eram discípulos dele. Tanto é quando lá em Atos, a igreja se levanta e fala assim: vamos escolher um que seja idôneo, que seja testemunha de tudo que foi feito, da morte e ressurreição de Cristo, e que desde o começo esteja caminhando com nós. Fizeram vários filtros, uma seleção, e ainda sobrou 2 nomes. Ou seja, tinham algumas pessoas que caminhavam com Jesus desde o começo, e os nomes nem estão aqui na Bíblia. Jesus tinha outros discípulos, não só os 12. O grau de discípulo é de quem está um pouco mais próximo. E o discípulo já começa a se beneficiar desse relacionamento um pouco mais íntimo, um pouco mais cerrado com Cristo, através dos ensinamentos. Enquanto Jesus ensinava as multidões de uma forma geral, ele chamava os discípulos e ele explicava. Ou seja, eu entendo que quem está no nível de discípulo, ele vai ter um entendimento mais profundo. Ele vai ter mais discernimento acerca das palavras de Jesus. Ele vai ter um outro nível de compreensão. Outra coisa que o discípulo vai ter autoridade. Quando Jesus está delegando aos seus discípulos a grande comissão, Mateus capítulo 10, verso 1, ele diz assim: eu vos dei autoridade, eu vos estou dando autoridade. E aí os discípulos foram em comissão, e eles oravam, e as pessoas eram curadas, e eles oravam, e as pessoas eram libertas. Por quê? Por causa da autoridade compartilhada de Cristo. Quem é discípulo tem relacionamento com Jesus e tem autoridade, porque Ele dá autoridade. Quem é discípulo de Cristo, ele tem missão. Mateus capítulo 10 e verso 16 diz o seguinte: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras ou como as serpentes, e sem maldade como as pombas. Ele tem missão. Ou seja, um nível de relacionamento com o discípulo, ele não é mais como quem estava na multidão. Ele traz para mais próximo do Senhor. Ele tem um certo comprometimento com Jesus. E não somente é participante com Ele. O nível de envolvimento começa a se tornar real. Mas há um terceiro nível de relacionamento. Diga para quem está ao teu lado: terceiro. Terceiro nível de relacionamento é para quem é amigo. Para quem é amigo, há alguns privilégios que os outros não têm. Há algumas experiências sobrenaturais que só quem é amigo de Deus vai ter. Embora no meio da multidão aconteça muita coisa que venha à tona,
vai ter algumas experiências que é só para amigo. Você sabe, eu costumo estimular as pessoas a terem experiências espirituais. E não como aquela que eu pregava aqui no começo, a nível de multidão, onde milagres acontecem, onde curas acontecem. Mas eu falo de experiências pessoais. Experiências pessoais com o Espírito Santo. Para que você tenha a tua história marcada. Para que nos dias maus você não venha se negar. Eu tenho para mim que nos dias em que nós passamos de trevas e de dificuldades, todo mundo já passou por dias difíceis, dias que você chega a duvidar da sua fé. Quem aqui já não pensou em desistir de muitas coisas, daquilo que você está fazendo? E nesses dias difíceis, eu trago para mim as experiências que eu tive, porque as experiências que eu tive ninguém pode me tirar. Você sabe as marcas que você tem? As marcas que você tem, só você sabe. Se você olhar no teu corpo, provavelmente vai ter alguma cicatriz. Se você era meio espivitado quando era moleque, quando era menina, você já caiu, já ralou, já cortou, já levou ponto, alguma cicatriz tem. E quando você para e olha na cicatriz, tem toda uma história para contar em cima daquela cicatriz. A experiência, da mesma forma, ela marca você, de uma forma que ela não se apaga da sua memória. O nível de amigo é um nível de experiências sobrenaturais. Veja só, Jesus havia alimentado a multidão, é ali naquele contexto mesmo. E ele vai despedir a multidão, e os discípulos entram no barco e vão para o mar da Galileia, atravessar para o outro lado. E Jesus, de uma hora para outra, ele resolve simplesmente atalhar o caminho. Não vou dar volta por terra não, que é mais longe, eu vou aqui pela água, né? Jesus gosta de fazer as coisas simples, né? Mais prático, né? Vou aqui mais reto, né? O barco está lá. Então ele vai pelas águas, e a palavra de Deus diz que havia uma tempestade. E agora, embora você já ouviu esse texto várias vezes, eu queria que você me emprestasse a sua imaginação. Pensa naquela tempestade. Pensa um barco sem muitas condições. Hoje você tem condições de navegação nos barcos que são aprimorados, mas pensa um barco de madeira, né? Um barco de pesca. Eles eram homens experientes, mas estava sendo açoitado pelas ondas. E de repente quem aparece? Jesus, do nada, caminhando em cima das águas. E eles se assustaram com Jesus. Às vezes a gente também se assusta com Jesus, né? E eles se assustaram com Jesus. Jesus falou: sou eu. E aí levantou um que era amigo de Jesus. Ele falou assim: se é você, manda eu ir, que eu quero ir te encontrar aí em cima da água. E a palavra diz que Pedro desceu do barco e ele caminhou em cima das águas. E muita gente prega e fala mal da impulsividade de Pedro, mas a impulsividade dele fez que ele fosse o único que caminhasse junto com Jesus em cima da água. Quem é amigo de Jesus vai ter experiência sobrenatural que só quem desfruta dessa intimidade vai ter. É aquele que entende o milagre, é aquele que não está seguindo Jesus por causa do milagre, é aquele que tem um nível profundo de relacionamento com Ele. Quem desfruta de um relacionamento de amizade com Jesus, quem é amigo de Jesus, ele tem a revelação daquilo que está no oculto. Mateus 17 tem um exemplo disso. A palavra de Deus diz que Jesus levou 3 consigo para orar. E esses 3 discípulos mais chegados estavam com ele orando. E naquele monte houve uma transfiguração. Pensa algo sobrenatural. Pensa a noite se resplandecendo como se fosse dia. Pensa um corpo glorificado, um corpo espiritual de Elias e de Moisés ali batendo um papo com Jesus. É uma condição única na Bíblia. E aqueles 3 discípulos olhando. E quando termina aquela experiência, porque eles caem com o rosto em terra por causa daquela glória que estava ali, a palavra de Deus diz que eles levantam o rosto e já não veem mais nada, só estava Jesus lá. A
revelação do que está oculto, que na verdade são os segredos. Os segredos é só para quem não tem um nível de intimidade. É só para quem caminha no nível de amigo. Porque Jesus termina a experiência e diz assim: não contem para ninguém por enquanto. Era segredo. Segredo é só para quem tem amizade. Tem intimidade com Cristo. Quem tem amizade, quem anda no nível de relacionamento de amigo com Cristo, ele tem intimidade com Cristo. João 13:35 diz o seguinte. João 13:25. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus: Senhor, quem é ele? É interessante esse texto. Eu creio que todos aqui conhecem, né? É o texto da ceia. O traidor foi revelado, ainda não quem era a pessoa, mas a situação da traição foi revelada. E aí o discípulo amado, provavelmente João, nesse caso, a palavra diz que ele chega mais perto de Jesus. Isso é um sinal de quem tem intimidade, né? E a gente conhece, né? Quem é que tem vários irmãos aqui, sabia que tinha umas estratégias que a gente usava, né? Para pedir para o pai ou para a mãe, né? Então, às vezes assim, o mais novo, por ser mais indefeso, não é que o pai e a mãe amavam o mais novo, mas é porque era o mais indefeso, né? Tinha que proteger mais. Aí era estratégico, o mais velho levava, induzia o mais novo, vai lá e pede para a mãe tal coisa. E o mais novo ia lá, enviado para pedir, né? E Pedro era íntimo de Jesus, mas quando precisou, ele falou para João: vai lá pertinho para descobrir quem que é esse cara aí. E João recostou o peito e disse: quem que é? Espera aí que eu vou te mostrar. Ei, foi o único dos 12. Os 12 estavam ali. Tinham mais pessoas na ceia. A ceia não é só os 12 não, não é aquele quadro lá não. A ceia tinha mais pessoas, tinham mais discípulos com Cristo ali. E aí só João teve a intimidade de chegar e recostar. E Jesus mostrou: é esse. Então assim, quem caminha no nível de relacionamento de amizade, ele tem intimidade com Jesus. Quando nos relacionamos com Jesus como amigos, perto o suficiente dele para conhecer o seu coração, saber quem ele é, saber qual é os seus segredos. Queridos, quando eu conheço alguém no nível de multidão, eu sei o nome dele, eu sei a profissão, eu sei os dados dele, que é o que todo mundo tem acesso. Quando eu conheço alguém no nível de discípulo, eu sei das suas histórias, eu conheço seus familiares. Mas quando eu me relaciono a alguém no nível de amigo, eu sei dos seus desejos, eu sei do seu gosto. Eu estou caminhando há 15 anos com a minha esposa. E a gente se conhece um bocado um ao outro. E eu gosto muito de falar de algumas coisas, né? Eu gosto de usar algumas coisas como exemplo. Por exemplo, eu conheço o gosto dela. Eu gosto de agradar ela pelo gosto. E esses dias eu não me lembro bem o que, mas eu estava experimentando algo diferente. E ela virou para mim e falou: eu vou gostar? Falei: vai. Eu conheço o gosto dela. E muitas vezes eu sou a cobaia, eu experimento antes, né? Assim ela fica mais segura, né? Queridos, Jesus quer nos levar para um nível de relacionamento íntimo. Você tem que entender uma coisa: o Evangelho é isso. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é o homem tendo intimidade com Deus. Cristo veio para reatar o que foi pedido lá no Éden. Quando você vê Adão tinha relacionamento com Cristo. Por isso que a Bíblia chama primeiro Adão e segundo Adão. Porque a função do Evangelho é reatar a comunhão que se tinha lá no Éden, antes do pecado. Sem pecado, plenitude.
Eu li uma versão hoje que eu achei muito tremendo. Porque a palavra de Deus diz que, a versão comum que a gente lê diz assim, na viração do dia, veio Deus visitar, né? E eu li na NVI, ela dizia assim, que ouviu o homem os passos de Deus no jardim. Você sabe o que é isso? Você já viu que quando você convive muito com uma pessoa, se ela faz barulho na porta, você sabe quem é? O jeito de andar, você sabe quem é? O jeito de respirar, de se mexer, você sabe quem é? Mas isso é só para quem é íntimo. E a Bíblia diz que Adão se escondeu por ter ouvido os passos de Deus. Não tinha só Deus lá no jardim, mas Adão conhecia Deus de perto. O que é o Evangelho? O Evangelho é para reatar essa comunhão de Deus com o homem. E Deus quer que você seja íntimo dele. Cabe a você escolher em qual nível você vai caminhar com Deus. Jesus está à disposição de todos nós, mas cabe a você escolher se você vai ficar no nível da multidão, se você vai se comprometer e ser um discípulo, ou se você vai ser verdadeiramente um amigo. Irmãos, é fácil você identificar. É fácil você identificar. Às vezes, inclusive no nosso meio, às vezes você vem, você tira uma foto com alguém, às vezes que você gosta, que você aprecia, mas você não conhece aquela pessoa. Você não sabe quem ela é. Esse é um nível de multidão. Aí alguém vai lá, alguém dá uma carona, por quê? Porque sabe onde a pessoa mora, ela está num segundo nível de intimidade. Mas quando você conhece a pessoa, você sabe as particularidades dela, você sabe o desejo dela, você sabe as fraquezas dela. Jesus quer ter esse relacionamento íntimo com você. Chegou a hora de você estar desnudo diante de Deus. Chegou a hora de você mostrar quem você é para Deus. Porque muitas vezes nós dobramos os joelhos e nós somos bons em fazer grandes orações. Ó tremendo e maravilhoso Deus. Às vezes nós temos os nossos jargões, o nosso costume, mas muitas vezes não é aquilo que aquilo não corresponde ao que está dentro de nós. Vocês estão me entendendo? Jesus quer que você tenha transparência com Ele. Então se você está arrebentado, você vai dobrar o joelho e vai dizer assim: eu estou arrebentado. Porque é isso que Ele quer de você. 2 pessoas subiram ao templo, e a palavra de Deus diz que uma pessoa orava de si para si, que era o fariseu, mas a outra pessoa, ela não ostentava além do que era um simples pecador, e a palavra de Deus diz que ele esmurrava o próprio peito, e ele orava: tem misericórdia de mim. Ele não ostentava levantar o seu rosto, a sua face, porque ele sabia da sua condição de pecador. Até aí tudo bem, mas aí vem o desfecho da parábola contada por Jesus, e ele diz assim: o segundo saiu justificado do templo. E aí? Você vai querer continuar orando de si para si? Ou você vai querer sair do templo justificado?